Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, 4 seres angelicais de poder inimaginável permanecem aprisionados nas profundezas espirituais do rio Eufrates. Eles não estão lá por acaso. Não estão lá como punição comum. Eles aguardam uma data específica, uma hora exata, um momento preciso determinado pelo próprio Deus para serem libertados e cumprirem um propósito que fará a terra tremer. O que você está prestes a descobrir pode mudar completamente sua perspectiva sobre o tempo em que vivemos. Prepare-se, porque a revelação dos 4 anjos do Eufrates não é apenas uma profecia distante. É um aviso urgente para nossa geração. No capítulo 9 de Apocalipse, versículos 13 a 15, João recebe uma das visões mais perturbadoras de toda a Escritura. Ele ouve uma voz vinda dos chifres do altar de ouro que está diante de Deus, ordenando: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Mas por que exatamente o rio Eufrates? Este não é um detalhe geográfico casual. O Eufrates é mencionado desde Gênesis como um dos 4 rios que saíam do Éden. É a fronteira oriental da terra prometida que Deus estabeleceu para Israel. É onde nasceram as primeiras civilizações rebeldes contra Deus: Babilônia, Assíria, o próprio berço da idolatria humana. O primeiro anjo aprisionado no Eufrates carrega consigo o poder de secar as águas da vida. Quando for libertado, ele não apenas afetará o rio físico, mas representará o fim da graça que ainda flui sobre a terra. Assim como Deus secou o Mar Vermelho para libertar Israel, este anjo secará as águas para preparar o caminho dos reis do Oriente, uma invasão que mudará o curso da história humana. Você consegue imaginar o terror que isso representa? As mesmas águas que deram vida às primeiras civilizações se tornarão o palco de sua destruição final. O segundo anjo é descrito como aquele que comanda legiões incontáveis. Ele foi aprisionado porque seu poder de mobilizar exércitos espirituais e terrestres é tão devastador que poderia aniquilar a humanidade antes do tempo determinado por Deus. Este anjo aguarda o momento de reunir 200 milhões de cavaleiros, um exército tão vasto que João teve dificuldade até mesmo para descrevê-lo. Estes não são soldados comuns, são seres híbridos, com cabeças de leão, corpos de cavalo e caudas de serpente. De suas bocas saem fogo, fumaça e enxofre, as 3 pragas que matarão 1/3 da humanidade. O terceiro anjo carrega consigo trevas sobrenaturais, não apenas a ausência de luz física, mas trevas espirituais tão densas que farão os homens desejarem a morte, mas a morte fugirá deles. Este anjo comanda os gafanhotos apocalípticos descritos anteriormente no mesmo capítulo, criaturas que atormentarão a humanidade por 5 meses. Imagine viver em um mundo onde a própria morte se recusa a vir como alívio para o sofrimento, onde as trevas são tão opressivas que penetram não apenas os olhos, mas a alma humana. O 4º anjo é o mais terrível de todos. Ele é o encarregado de supervisionar a ceifa final da rebelião humana. Quando for solto, sua missão será garantir que todos os que rejeitaram a Cristo até aquele momento enfrentem as consequências eternas de sua escolha. Este anjo não age por malícia, mas por justiça divina. Ele é o executor da ira de Deus, que foi retida por misericórdia durante toda a era da Igreja. A libertação dos 4 anjos do Eufrates acontece quando o 6º anjo toca sua trombeta. Este momento marca o fim da segunda ai das 3 que virão sobre a terra. É importante entender, nós não estamos falando de um futuro distante e incerto. Os sinais estão se cumprindo diante de nossos olhos. O rio Eufrates tem secado gradualmente nos últimos anos devido a barragens e mudanças climáticas. Arqueólogos têm descoberto cidades antigas no leito do rio.
É como se Deus estivesse literalmente preparando o cenário para o cumprimento desta profecia. O versículo 15 de Apocalipse 9 revela algo arrepiante. Estes anjos foram preparados para a hora, dia, mês e ano específicos. Não é uma data aproximada. Não é mais ou menos naquela época. É um momento exato, cronometrado pela precisão infinita de Deus. Isso significa que existe um momento específico no calendário eterno de Deus em que estes 4 anjos serão libertados. E quando isso acontecer, não haverá volta, não haverá segunda chances. O que foi determinado se cumprirá inevitavelmente. Olhe ao seu redor. A secagem do Eufrates não é coincidência. As tensões crescentes no Oriente Médio não são acaso. O ressurgimento da Babilônia moderna, Iraque, como centro de conflitos, não é casualidade. Deus está alinhando os eventos mundiais para o cumprimento exato de sua palavra. Nações que por milênios permaneceram isoladas, agora possuem capacidade militar para mobilizar exércitos de 200 milhões de soldados. A China, o rei do Oriente, desenvolveu exatamente essa capacidade militar. As peças do quebra-cabeças profético estão se encaixando diante de nossos olhos. Se você está assistindo a este vídeo, ainda há tempo. A misericórdia de Deus ainda está disponível. Mas quando os 4 anjos do Eufrates forem libertados, algo mudará irreversivelmente na dispensação divina. A paciência de Deus tem um limite, e esse limite está se aproximando rapidamente. Você pode sentir em seu coração neste momento que não está preparado para o que está por vir? Essa inquietação em sua alma não é paranoia. É o Espírito Santo alertando você sobre a urgência dos tempos. Os 4 anjos do Eufrates não são enviados por crueldade, mas por justiça. A humanidade terá tido mais de 2000 anos desde a crucificação de Cristo para aceitar a salvação gratuita. Bilhões de pessoas terão ouvido o Evangelho. A paciência de Deus terá sido demonstrada de forma incomparável. Mas chegará o momento em que a justiça divina exigirá seu cumprimento. Os 4 anjos são instrumentos dessa justiça, preparados desde a fundação do mundo para este momento específico. Mesmo durante o período de tribulação, quando os anjos forem libertados, Deus ainda chamará pessoas ao arrependimento. As 2 testemunhas profetizarão por 1260 dias. O Evangelho eterno será pregado por um anjo voando no meio do céu. Deus dará oportunidades até o último momento possível. Mas para você que está ouvindo esta mensagem agora, por que esperar? Por que correr o risco de estar na terra quando estes eventos se cumprirem? Enquanto os 4 anjos permanecem presos no Eufrates, você ainda tem uma escolha. Quando eles forem libertados, as escolhas se tornarão consequências irreversíveis. O que você fará com Jesus Cristo hoje determinará de que lado você estará quando a história chegar ao seu clímax final. Não se engane pensando que estes são apenas símbolos ou metáforas. João viu seres reais, eventos concretos, julgamentos literais. Os 4 anjos do Eufrates são tão reais quanto você que está assistindo agora. Se você nunca entregou sua vida a Jesus Cristo, este pode ser o último chamado que você ouvirá antes que os eventos finais se precipitem sobre a terra. Não espere por mais sinais. Não aguarde por mais evidências. Os sinais já estão aí. As evidências são esmagadoras. Ore agora mesmo. Jesus, eu reconheço que sou pecador e preciso de salvação. Eu creio que você morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou ao 3º dia. Eu te aceito como meu Salvador e Senhor. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Se você fez esta oração com sinceridade, reconhecendo Jesus como seu único Salvador e Senhor, você tem a promessa da vida eterna. Independentemente dos julgamentos que virão sobre a terra, sua alma estará segura nas mãos de Deus.
A salvação não é apenas uma oração, mas uma entrega genuína da vida a Cristo, um relacionamento real com Ele. Para aqueles que conhecem esta verdade, mas continuam adiando sua decisão, lembrem-se de que os 4 anjos estão presos por pouco tempo ainda. O relógio profético está correndo. A hora determinada se aproxima, e quando ela chegar, não haverá mais tempo para arrependimento. Os 4 anjos do Eufrates são um lembrete solene de que Deus é tanto misericordioso quanto justo. Sua misericórdia oferece salvação hoje. Sua justiça garantirá o julgamento amanhã. A escolha é sua. O tempo é agora. Os anjos aguardam a ordem divina. E você? O que aguarda?